1 Pedro, capítulo 1. Eu ia perguntar qual que é, no nosso calendário, o que se comemora hoje, no calendário cristão comum, um calendário religioso, o que se comemora hoje? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é aquele dia especial que Jesus entrou em Jerusalém e que se comemora, né, no calendário religioso, pega cada etapa do Natal, o dia a dia, e na verdade não seguimos o calendário, mas ele nos norteia. Sabemos que essas coisas são tão importantes de não esquecer. Precisamos estar lembrando no nosso coração sempre a maneira como Jesus se revelou. Algumas pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, de comemorar o Natal, por vários motivos, vários argumentos, mas queridos, Deus se revelou. Ele veio, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do urgente do Pai. Então, tudo isso não pode ser nada na religião que vai nos garantir que nada disso, mas nós precisamos de direcionamento. Domingo de Ramos é o dia que Jesus entrou em Jerusalém e tem que ser lembrado realmente algumas coisas para lembrar, para focar nas nossas vidas. Só que o nosso calendário, no calendário da ELPN, nós falamos nesse mês de abril sobre finanças. É um tema da gente estar crescendo, amadurecendo. E aí, quem sabe a gente consiga colocar as duas coisas dentro do mesmo tema hoje, porque o maior investimento de todos os tempos foi Deus que fez, a seu favor e a meu favor. E naquele dia, quando Jesus está entrando em Jerusalém, começa exatamente o preparativo para a assinatura do grande contrato, do grande envolvimento, da grande aliança que ele fez com todos nós, com toda a humanidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Depois a gente pode sussurrar de novo o finalzinho da música que cantamos agora. Sendo mais parecido com Cristo, tu possas te revelar em mim. Vai ser a nossa oração para a gente poder ouvir a palavra. Leia o texto, depois nós vamos orar essa frase. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Diga amém? Amém. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Sendo mais parecido com Cristo, tu possas te revelar em mim. Mais uma vez. Sendo mais parecido com Cristo, tu possas te revelar em mim. Pai, Jesus foi o grande investimento que o Senhor fez. E agora eu sei que o investimento que o Senhor tem para fazer para Montreal somos nós. O investimento que o Senhor tem para fazer na nossa família somos nós. Eu sei que o Senhor tinha José para abençoar o Egito, o Senhor tinha Daniel para abençoar a Babilônia, e o Senhor tem cada um de nós para abençoar Montreal, para abençoar nossas casas, que sejamos mais parecidos com o Senhor, e que a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele domingo, até na sexta-feira, na sua morte, no domingo da sua ressurreição, possa nos dar elementos hoje para sermos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O texto de 1 Pedro fala de um preço. Fala que não foi com ouro e prata que nós somos alcançados, mas o preço é muito maior do que isso. É um preço que
a gente precisa de aprender a pensar e a quantificar em cima desse preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Vocês não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Esse é o texto para a gente pensar. Mas para pensar em investimento, para pensar nesse grande investimento, para associar o tema da igreja, falando sobre finanças, nossas finanças e o texto sagrado do Senhor entrando em Jerusalém, eu queria que você pensasse numa empresa que quebrou. Fácil de pensar na empresa falindo, né? Você conhece tantas na sua história. Quantas vezes nós saímos de empresas porque ela não ia continuar mais, ela quebrou. Mas a empresa que a gente está pensando agora, ela quebrou de tal maneira que tudo que você fizer nos próximos 1000 anos não vai pagar 1% da dívida dessa empresa. Consegue pensar num negócio desse tamanho? Mas na semana da Páscoa, a semana de Jesus entrando em Jerusalém, eu vejo exatamente o investimento de Deus ali. Eu quero pensar nisso. O maior investimento de todos os tempos foi a expiação do meu pecado e do seu pecado. E essa empresa falida é a humanidade. Essa empresa falida é você e eu, por causa das escolhas que nossos pais fizeram, pelas escolhas que nós fizemos. Não adianta culpar Adão e Eva, irmãos, porque eles nos representaram mesmo. E a sua atitude, a sua maneira de viver, de pensar, de agir, reflete claramente que se Jesus não morresse, se ele não ressuscitasse entre os mortos, seria terrível a nossa vida, o nosso futuro, a nossa expectativa. Mas aquela empresa deveria produzir adoração ao Criador. Relacionamento que iria amadurecendo a cada dia com o Criador, geraria dividendos para toda a humanidade, para os céus. Os anjos ficariam assim dizendo, toda a existência, nós não conseguimos relacionar com o Criador como os seres humanos se relacionam. Todo esse potencial dos céus nós não conseguimos adorar como eles adoram. Era para ser assim, mas nós preferimos mudar de produto. O produto da nossa empresa era adoração e relacionamento. E nós escolhemos mudar o produto o que nós produzíamos, e aí nós começamos a produzir prazer para nós mesmos. Nós começamos a desejar produzir prazer para nós mesmos, gerando lucro para nós mesmos e focados em nós e não mais na relação, não mais no outro. A primeira coisa que aconteceu foi que nós rachamos. E Adão e Eva, que era um só, e que de repente são dois, agora são dois de verdade, para nunca mais ser um. Para nunca mais ser um. Para quantos milhares de anos depois nós estamos lutando com o casamento, e quando o moço vem cá testemunhar, fala assim, eu era bonitinho, depois eu casei e virei isso. Eu nunca vi um testemunho desse. Ainda bem que a Bia não estava aqui, estava lá fora. Mas, queridos, nós decidimos. Você estava aqui, Bia? Desculpa, ele nos expressou mal, tá? Ele quis dizer que você cozinha muito bem, e eu sei que é verdade, né? Bom, mas o certo é, queridos, que nós não estamos mais focados na relação. Parece ser brincadeira, mas a gente consegue realmente dizer o tempo inteiro, a mulher que tu me deste faz isso comigo. A mulher que tu me deste, o marido que você me deu, o pastor que você me deu, a igreja que você me deu, a cidade que eu moro, que desgraça que a cidade, nós passamos daqui para frente. Ao invés de produzir adoração, de produzir comunhão, nós produzimos o que produzimos. Nós precisamos de entender exatamente isso. Nós abrimos mão do maior acionista da nossa empresa, nós o demitimos, nós assinamos um papel dizendo assim, nunca mais volte no nosso mundo, nunca mais entre aqui na nossa empresa, porque alguém que prometeu nos fazer conhecer o bem e o mal, viraria o acionista majoritário, teria todo o direito de conduzir todas as coisas. Ele nos convenceu de que o produto novo não era tão perigoso. Pecado não é assim tão perigoso. Pecado, se você conduzir bem, você pode lidar com isso. Você pode ter o seu prazer e a vida continuar, a vida seguir. Mas, querido, não é verdade. Não é verdade. O pecado vai estourar. É uma víbora que você cria, e se ele não te picou agora, aguarde que ela vai cumprir aquilo para que veio fazer, aquilo para que ela existe.
E aí foi a falência, falimos de modo geral, e tudo que fizermos para sempre não vai trazer de volta a vitalidade dessa empresa. Nós não faríamos nunca, por toda a eternidade, não conseguiríamos realmente resolver isso. Por isso, Deus decidiu intervir de novo nessa empresa falida, na humanidade, e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele decidiu então voltar para salvar o projeto que na verdade não era nosso. Nós tomamos como se fosse nosso e o demos a um outro gerente, mas o projeto não era nosso, o projeto é do Senhor. A Páscoa é o grande investimento de Deus na empresa falida chamada humanidade. E aí a entrada, o domingo de Ramos, a entrada do Senhor em Jerusalém até o Calvário na sexta-feira, aquele sábado vazio terrível e aquele domingo maravilhoso, querido, tudo isso é a preparação desde o domingo para a assinatura na sexta-feira com sangue, com a vida, com todo o sangue dele, assumindo as nossas dívidas. Vamos pensar hoje em 5 verdades sobre a morte de Jesus. Eu queria te conduzir a isso. Mas antes da gente olhar para essas 5 verdades, eu estava com o negocinho desligado, vocês não estavam vendo o que eu estava pensando aqui. Mas antes vamos ver a história. Desde o dia da criação, desde o 6º dia, milênios atrás, eu não sei quanto tempo se passou. Eu não sei como é que você imagina a criação, se foi 7 dias de 24 horas, se o tempo era assim, se era assado, se foi um milênio cada dia, se foi um tempo que não precisa de contar. Para mim, tanto faz. Deus criou os céus e a terra em 7 dias, segundo as Escrituras, em 7 maneiras de você pensar isso, mas no 6º dia Deus criou o ser humano. E ele passou uma eternidade curtindo a criação, curtindo esse relacionamento, essa empresa gerando adoração, gerando comunhão, aprofundando em comunhão com o Senhor. E esse negócio foi fantástico por um tempo, até que hoje nós vemos, né, os fenômenos da natureza. O Rio de Janeiro debaixo d'água, o mundo inteiro sofrendo tanta coisa, porque na realidade o chão da fábrica, o lugar para produzir adoração, o lugar para produzir comunhão, foi contaminado com aquilo que nós fizemos. E aí, agora, nós começamos desde lá, os gerentes se dividindo, se matando, duvidando um do outro, questionando um ao outro, traindo, roubando, mentindo. Isso foi crescendo, se dividindo. Babel aconteceu, quantas línguas, quantos povos, quantas guerras, quanta discriminação sofremos o tempo inteiro. E esse negócio Pedro chama de vã maneira de viver. Desde Gênesis 3, quando nós assumimos o comando da fábrica, Pedro chama aqui no texto lido de vã maneira de viver. Não foi com prata ou ouro que fostes comprados, redimidos da vossa vã maneira de viver, transmitida por seus antepassados. E no capítulo 3, versículo 15, nós vemos o Senhor Jesus sendo anunciado. Eis que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O cara que nos enganou e que assumiu como sócio majoritário da fábrica. Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E que nós estamos sob a influência do diabo. O mundo está o tempo inteiro sob a influência do diabo. Toda a ordem política, toda a ordem que tem por aí, debaixo da influência do diabo, não tenho dúvida disso. E aí você tem que estar fazendo uma escolha na sua vida todo o tempo. O diabo, o pai da mentira, o diabo que anda ao redor de vós, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Nós temos que resistir-lhes firme na fé. E essa luta é para nós aqui e para a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, diz o Senhor. Até chegar aquele dia. Aquele dia, milênios depois, quando o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido naquela circunstância ali, naquele lugar, como fora profetizado, morando na fábrica do pecado, mas vivendo sem pecado, produzindo adoração e relacionamento com Deus, como no princípio. Agora nós encontramos Jesus vivendo numa relação com Deus, como vivia Adão.
e Eva lá atrás. Nenhuma dessas características da vã maneira de viver o afetavam, apesar de que em volta dele todo mundo vivia exatamente do mesmo lugar. E nós vamos encontrá-lo produzindo adoração, produzindo comunhão com Deus, entrando em Jerusalém para assinar o contrato com a humanidade para assumir a dívida que nós inventamos, contraímos, aumentamos durante todo o nosso tempo. E o texto sagrado fala que ele veio aí para ser glorificado. Ele entra em Jerusalém, domingo de Ramos, aquela festa toda, e a turma está ali aplaudindo, tirando o manto, colocando para ele passar, cortaram árvores, os coqueiros, daí domingo de Ramos, colocavam no caminho dele, ele entra montado no jumentinho, e ele recebe a adoração daquele povo, mas aquilo já... Imagina se lá no início do ministério, 3 anos antes, o que o diabo lhe propôs tivesse afetado. Ah? Você é o Filho de Deus, recebe adoração, pula daqui de cima, mas ele entra ali exatamente para cumprir o propósito de ser o Cordeiro de Deus. E ele entra e aquela turma que o aplaude, aquela turma que o reconhece, aquela turma que aponta para ele, foi convencida pelo mesmo espírito desse mundo, pelo mesmo príncipe desse mundo, e na sexta-feira gritava: crucifica-o. Na quinta-feira gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi preso, passou aquela noite terrível, crucificado na sexta-feira, e nós conhecemos a história, mas glória! O Filho do Homem será glorificado. Chegou o ponto máximo do meu ministério, da minha vida aqui na terra. E quando você fala em glorificação, você pensa em quê? Você pensa no time que recebeu o prêmio, você pensa num título mundial, você pensa em pódio, você pensa em tanta coisa gostosa, fácil, né, de assimilar, mas para Jesus era sudorese de sangue. Pai, aparta de mim esse cálice. Pai, se for possível, se tiver outro caminho, a dor antecipada, orando, chorando no Getsemane, o lado dilacerado, as mãos e os pés lacerados pelos pregos, pelos cravos. E esse negócio, querido, aquele julgamento espúrio, a traição dos amigos, todo esse contexto foram a glorificação de Jesus. Ah, o meu nome será glorificado. E assim que ele foi glorificado. O trono em forma de cruz, os pés e mãos lacerados, terrível aquele dia. E aí, de base nisso, vamos pensar em 5 questões sobre a cruz. A primeira delas é uma pergunta: quem pôs Jesus na cruz? Quem pôs Jesus na cruz? No dia de Pentecoste, Pedro declara: esse homem que vocês crucificaram, vocês entregaram na mão de homens maus, na mão dos romanos, dos soldados religiosos, da guarda aí, do sumo sacerdote. Esse homem que vocês entregaram, vocês não entregaram na mão dos judeus e dos romanos simplesmente. No projeto de Deus, na presciência de Deus. Vocês não têm noção de que o homem que vocês o entregaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Jesus ressuscitado, ele é o Cristo ressuscitado. E essa palavra impactou, porque judeus e romanos, queridos, que existiam ali, eles não precederam Jesus. O texto sagrado fala que antes da existência de judeus e de romanos, antes da existência de todas as coisas, Jesus já havia sido, o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. No coração de Deus, ele queria tanto esse relacionamento com essa criatura, que na proposta que ele faz, ele já se predispõe a morrer em lugar dessa pessoa, dessa criação que tem mais do que obrigação de adorar, que tem o direito, a liberdade de escolher adorar ou não adorar, que pode muito bem perdoar, mas pode não perdoar, que pode crescer, caminhar junto, mas pode abandonar, que pode amar, mas pode odiar. Ele quis se relacionar com alguém que tinha a sua imagem e semelhança, e ele correu o risco sabendo que antes da fundação do mundo, Jesus já estava oferecido. Então, ele coloca isso para eles, e é interessante que nós vamos entendendo
que o julgamento, o justo julgamento de Deus sobre o pecado, o meu pecado, o seu pecado, caiu ali sobre Jesus. A segunda verdade, a primeira é essa: quem pôs Jesus na cruz foi eu, foi você, os judeus, os romanos, mas a vontade de Deus colocou Jesus na cruz. E aí eu me lembro de uma conversa com a irmã depois do ensaio, porque uma das músicas que nós vamos cantar fala: a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os pregos que o feriram eram seus e meu. Pastor, isso está errado. Deus não pregou Jesus na cruz. Não foi Deus. Mas, querido, conversando com ela, lembramos exatamente isso. Foi Deus. Era da vontade de Deus. Era da vontade do Pai que Ele morresse em nosso lugar. Ele não iria à cruz se o Pai não permitisse, se o Pai não mandasse, não exigisse. A justiça de Deus exigia um justo castigo. E por mais que se matassem ovelhas e ovelhas e ovelhas, de nada adiantaria. Ele morreu em nosso lugar. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que o prenderam na cruz eram seus, eram meus, diz a canção. Bom, a grande questão é que ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi quebrado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A questão é essa: por que Cristo deveria morrer? A segunda questão: por que ele deveria morrer? Ele deveria morrer exatamente porque as coisas estão entrelaçadas. Ele estava consciente o tempo inteiro da sua identidade e propósito no mundo. Ele veio para aquilo. Ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio por causa do pecado do mundo, por sua causa e por minha causa. E aí ele tinha a sua identidade muito bem esclarecida. Ele, o Filho de Deus, era também o servo sofredor. Ele, o Leão de Judá, era também o Cordeiro de Deus. Ele, o Criador, era aquele que agora veio para lavar os pés da criatura. E querido, para nós que oramos, que cantamos, sendo mais parecido com Cristo, opera em mim, Espírito Santo. Nós precisamos de aprender isso. Jesus tinha o coração de servo. Ele estava disposto a servir. Mas ele tinha a mente de Deus, a mente de filho. Nós precisamos de aprender isso. Nós trocamos. Nós temos o coração de filho. E com o coração de filho a gente é muito manhoso. E a mente de servo, com a mente de servo a gente é desconfiado de todo mundo. Mas não me ama mais, não me quer, mais não me recebe. Não vai comigo, não veio comigo, eu não fui. E nós começamos como servo a dizer assim: ele não me ama, ele só quer o meu serviço. Nós não conseguimos nos relacionar com nós pensamos errado sobre a nossa relação com Deus. E Jesus, exatamente o contrário da gente, ele tinha o coração de servo. Eu vim para servir, mas a mente de filho, ele sabia, nunca duvidou de que era filho, do amor do Pai, do cuidado do Pai, da presença do Pai, da intimidade com o Pai. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E com essa cabeça de filho, nunca duvidou, nunca respondeu uma palavra diferente da palavra da vontade do Pai. Ele nunca foi traído pelo coração que agita. Não, o coração era de servo, servia. E a cabeça de filho, a cabeça não tinha a menor dúvida de que era o Filho de Deus e para que veio. E que aquela semana terrível, aquela assinatura trágica que ele ia fazer, é o que ele tinha que fazer. E quantas vezes, como adultos, né? Como gente pensante, poxa vida, isso é horrível, mas eu tenho que fazer, isso é duro, isso é caro, mas eu tenho que comprar porque meu filho precisa, porque tem que ser assim, esse tempo vai ser terrível, mas eu vou passar por ele, porque eu tenho um projeto. Isso se faz com a cabeça, pensando, dando ordens para o coração. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturba dentro em mim? Espera em Deus, eu o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele não me abandona. Ele é o Deus que mesmo quando vira as costas, está dentro de um projeto grande que pode esperar que é bênção. Pode esperar que é bênção. Era assim que esse filho, um pensamento de filho, um sentimento de servo, e que nós orando sejamos como ele. A terceira verdade vem depois. Não é mais uma pergunta. A primeira verdade, quem colocou Jesus na cruz, porque ele tinha que morrer.
A terceira questão é uma afirmação. A morte de Jesus vai trazer vitória contra o pecado, vitória contra Satanás. O Filho de Deus é feito homem a fim de que pela morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. A leitura do livro de Hebreus é fantástica porque ele vai mostrar exatamente como que o Cordeiro de Deus, como que as leis e regras do Velho Testamento se aplicaram a Jesus e se aplicam agora à igreja, a você e a mim. Mas o livro de Romanos também faz isso muito bem. Faz isso muito bem. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Ora, se morremos com Cristo, com ele também fomos ressuscitados. Se com ele nós somos a cruz, com ele nós saímos do túmulo. Se com ele nós nos submetemos, nós obedecemos, com ele nós somos glorificados. Nós cremos que também com ele viveremos. E o texto continua dizendo, e se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, porque na realidade nós já morremos com ele e agora nós vivemos para a glória dele. Vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. E nós sabemos que Satanás continua sendo o príncipe desse mundo, mas a igreja não será vencida. E nós precisamos, inclusive, de inverter isso. Ficamos, às vezes, fechados, com medo, enclausurados, porque é mundo, porque é assim, porque é assado. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, essa igreja precisa levantar e marchar. Essa igreja que é a família de Deus também tem que ser o exército de Deus. Essa igreja que está envolvida aqui consigo mesma tem que estar envolvida salvando vidas. Nós precisamos de saber, de lembrar que o nosso chamado não é mais para ir para o céu. Nós somos chamados para ir para o inferno. Você entende isso? Se você quer ser como Cristo, você tem que lembrar e entender isso. Você foi chamada para ir para o inferno, minha irmã. Sabia disso? Não sabia? Pois é. Você foi chamado para ir para o inferno. Porque Jesus veio e passou por aquele inferno que foi aquela semana e saiu dali. Ele foi para onde, irmãos? Ele foi ao inferno. E o nosso chamado é o mesmo. Nós temos que sair daqui e ir ao inferno, tirar de lá pessoas, arrancar de lá pessoas. Tem gente que já vive no inferno, irmãos. Mental, espiritual, relacionamentos terríveis, desgraçados. E como que essas pessoas vão sair desse inferno? Se você for lá. Como que nós podemos conhecer a graça de Deus? Porque Ele veio ao nosso encontro. Então, sendo parecidos com Cristo, nós temos que fazer o mesmo movimento de ir ao inferno. Nós somos chamados para ir para o inferno. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Esse diabo que foi derrotado, ele só é realmente derrotado se o Cristo veio para morrer no nosso lugar. E as pessoas em volta da gente serão libertas se nós formos ao encontro delas, no inferno que é a vida delas, no inferno que é a existência delas. Oramos agora na reunião de oração para alguém que tentou se matar nesses dias algumas vezes. E você sabe de pessoas que vivem da mesma forma, mas independente de estar tentando se matar, queridos, que aí o inferno está claro e é fácil de acessar essa pessoa, cada pessoa sem Deus está no inferno, já está no inferno. A morte será a continuidade disso. E nós precisamos de entrar no inferno da vida delas para tirá-las para a glória de Deus. Compreendeu isso? Diga amém. Amém. É nesse sentido que você precisa ir para o inferno, porque você é do céu. Você pertence ao Senhor. Então você pode entrar no inferno e tirar de lá pessoas para a glória do Senhor. A outra questão que nós temos, a penúltima questão que nós temos sobre a morte de Jesus é sobre o sacerdócio soberano de Cristo. Se nós temos vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, é de base no sacerdócio soberano de Cristo Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, travamos lá em Levítico, travamos lá nos primeiros livros do Deuteronômio, e nós vamos vendo depois toda aquela lei, tudo aquilo tudo sendo executado no templo, no tabernáculo, lá antes do templo, e depois, no dia a dia, a morte das ovelhas, dos cordeiros, dos touros, toda aquela simbologia, tudo aquilo apontando para Jesus, mas o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos
Ele tinha que fazer um sacrifício por si mesmo, um sacrifício pela nação, entrava ali morrendo de medo, porque na realidade nenhum sacerdote era perfeito. Nenhum cordeiro, nenhum sacrifício era perfeito. E agora nós temos o soberano sacerdócio de Cristo Jesus, nosso representante, nosso precursor, aquele que nos traz a paz, aquele que é nosso intercessor, a nossa santificação, o nosso caminho. O texto fala que o sangue dele fez um caminho novo até o Santo dos Santos, o véu foi rasgado, não há separação entre nós e o nosso Deus, nós podemos entrar ousadamente na presença do Senhor. Você precisa de dar glórias a Deus por isso, de compreender isso. O sacerdócio soberano de Cristo. E por último, ele morre em nosso lugar, sendo mediador de uma nova aliança e nos permitindo tomar posse de uma promessa, de uma herança eterna. Hebreus 9, versículo 15, vai nos falar isso. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Tudo que fizemos na fábrica velha, irmãos, fica para trás. E agora você está dentro de uma nova aliança. Aquela semana muda antes e depois. Aquela sexta-feira, aquele sábado de silêncio, aquele domingo maravilhoso. Tudo isso, a herança eterna é o seu reino, preparado para nós antes da fundação do mundo. A cruz é o passaporte para esse reino. O arrependimento, o reconhecer nele, aquele que nos substituiu, para que agora possamos viver como ele viveu. O sangue precioso derramado na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar, foi o maior investimento que os céus podiam fazer. Não foi com prata e ouro que ele veio nos resgatar, mas com preço precioso, o precioso sangue de Jesus. As riquezas imensuráveis que nós conquistamos por causa da morte expiatória de Jesus. A morte expiatória é a morte de substituição, a morte expiatória, a morte que nos livra dos nossos pecados, a morte expiatória, a morte que ele fez em nosso lugar. Pensar a Páscoa é pensar na economia dos céus. Dentro do nosso projeto, do nosso calendário, a pergunta é: como é que você está reagindo a essas verdades? A economia do céu. O sacerdócio de Cristo, a promessa da herança de vida eterna, o pecado, a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, o fato de que ele morreu para nos substituir, ele tinha que morrer, e o fato de que foi você, fui eu que levou Jesus à cruz, mas foi a vontade soberana do Pai também que estava ali funcionando. Como que nós valorizamos cada gesto de Deus a favor da nossa falência eterna? Ele que nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Ele que nos tira do medo e nos traz para a paz. Essa ação, essa obra tremenda que ele faz nas nossas vidas, e nós o glorificamos exatamente com a crucificação. Como é que nós reagimos a tudo isso? O preço alto que pagou, a cruz do Calvário, um preço muito alto, mas ele veio para fazer expiação pelos nossos pecados. Não tinha outro jeito, não tinha outra maneira. Trabalharíamos a vida inteira, como muita gente trabalha ainda, mesmo gente com a palavra de Deus na mão, mesmo gente dentro de igreja, trabalha, na tentativa de fazer alguma coisa, de salvar-se da falência. Nossas obras não valem nada, queridos. Nós nunca conseguiríamos reverter o quadro. Nós temos que depender do Senhor, nos entregar a Ele. No dia que você estiver de novo carregando um fardo pesado, se arrependa de novo, entrega para Ele de novo, faça de novo. No dia que você estiver carregando a sua vida, e é um peso difícil, é muito difícil tudo isso que carregamos, se arrependa, entrega de novo para Ele, porque na cruz do Calvário Ele tomou sobre si nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. É a economia dos céus. É o que Ele fez por você. É o que Ele faz por mim. Todo o tempo anterior, religiões, inclusive o judaísmo, fez exatamente o que a gente tenta fazer hoje. Matou ovelha, fez coisas, mas era tudo em vão.
cada um dos milhares de cordeiros que foram mortos gritava por um sacrifício perfeito. E ele veio, e já aconteceu. Só podia, depois de tanto pedido, ele vir e agora ser glorificado. Como é que foi glorificado? Salvação, a traição, abandono pelos amigos, prisão, expurgo, julgamento, condenação, coroa de espinhos, um trono em forma de cruz, mãos e pés dilacerados no meu lugar e no seu lugar. É o caminho de glória que ele sofreu por você e por mim. Foi uma aparente vitória dos homens inimigos, do diabo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O silêncio, aquele sábado terrível para os que o amavam. Mas no domingo, eles puderam regozijar-se. Ele ressuscitou. Aleluias. Os anjos que não sabiam o fim da história se alegraram. E os anjos falaram, não busque entre os mortos aquele que vive. Ele vive. Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vão e vivam por ele. O rei entronizado para todo sempre. Vão e vivam por ele. E diante dele, nós já cantamos hoje, já falamos isso, todo joelho se dobrará. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Amém. Fica de pé, querido.